Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores e hoje mais uma vez meu querido professor Marcelo Lamy, que vem falar de um tema altamente instigante e muito importante, porque se fala muito em democracia, mas será que a democracia é possível sem diálogo? Hein, professor? Boa tarde. Boa tarde, Rosilma. Prazer novamente estar nesse programa. É sempre um desafio para mim estar participando desses jovens pensadores, né? Cada vez eu com o cabelo mais branquinho, né? Mas continuo sempre tentando ser jovem no pensamento, Exatamente, né? No pensamento. É isso aí. E esse tema, diálogo e democracia, é um tema que me perturba, me faz pensar, me faz remoer, porque acredito que não há nenhum espectador nosso que seja contra a democracia. Todos somos a favor da democracia, todos entendemos que a democracia é o melhor sistema. Professor, quero interromper um pouquinho. Diga. Essa semana saiu, não sei se você assistiu, uma estatística que me deixou meio apavorada. A maioria dos países do mundo hoje é ditadura, são pouquíssimos países que são democracia. Infelizmente. E a gente pensa que a democracia é a maioria. Quer dizer, nós estamos perdendo terreno, os democratas. E muito se fala e pouco se faz de democracia. É uma palavra, até eu ouso dizer, meio gasta, por causa do significado, porque todos falam e os que mais falam agora estão querendo calar a boca das redes sociais. Agora, o que é curioso, isso? Porque se você observar bem até essa estatística, essa pesquisa que foi feita, de fato, tem mais países com ditadura com democracia. Só que o curioso é que grande parte dessas ditaduras, elas se instauraram por um movimento democrático. Foram ditadores eleitos, é um negócio maluco isso, mas nós, em alguns cantos do nosso país, e nós passamos por uma vivência Aliás, aqui no Brasil próxima houve a essa. Um movimento já há algum tempo, eu sei porque muitas amigas minhas são partidárias desse movimento, antes até dessa eleição e mesmo da eleição do presidente anterior, pedindo a volta dos militares no poder. Exatamente, nós vivenciamos isso no nosso país, a pedido da volta dos militares, pedido de um autoritarismo, assim. Então há um renascimento da ditadura no mundo, fruto de uma reação de uma democracia. Qual que é o meu olhar sobre isso? Meu olhar sobre isso é que nós vivenciamos uma democracia imatura, uma democracia não verdadeira, um arremedo de democracia. E por isso essa é a minha provocação do tema, inclusive, desse debate de hoje. Que, assim, democracia de verdade, ela tem dois pressupostos. Ele tem um pressuposto que todo mundo compreende e que todo mundo luta por ele, que é mais, assim, está mais no universo da percepção quase universal até de nossa sociedade, que é a tomada de decisão pela maioria. Aí ótimo, então o regime democrático é aquele moldado através desse manto de a maioria decidirá o que quer. Só que existe um pressuposto dessa tomada de decisão, que é nós sabermos discutir, debater, dialogar. Essa foi a proposta do nosso tema, né? Dialogar sobre aquilo antes de tomar a decisão. É verdade que muitos de nós temos uma vida já consolidada culturalmente, uma vida já de experiências também nos consolidam em posições, e que diante de uma situação concreta, fala, eu sou contra, não, eu sou a favor. E a gente passa a lutar por aquilo e a lutar por uma decisão em determinado sentido antes de debater. É humano isso, até eu diria, né, é demasiadamente humano que nós sejamos automáticos defensores daquelas posições que as nossas experiências de vida, que a nossa moldagem familiar, a nossa moldagem de amigos, de entorno social consolidou. Isso é normal, não tem problema. E isso se espalhou como modelo de democracia mundial. Só que não é essa a proposta de democracia. Eu sempre lembro de um autor que me marcou muito nos estudos, na época de adolescência ainda, que foi Michel Foucault. Michel Foucault, nos seus últimos anos de vida, ele nos falou sobre um dos requisitos pouco estudados
naquele regime que tanto todos admiram, que é o regime da democracia ateniense. Todos sabem, conhecem da história. Porque a democracia nasceu na Grécia, porque nasceu naquele assim. Pois é, o Foucault coloca o dedo na ferida, se eu não me engano, foi o penúltimo curso dele. Antes, assim, não foi o último curso dele, foi o penúltimo curso dele, que ele dava sempre na França, né, um curso anual, sempre, todos viraram livros, inclusive, e que se chama Coragem de Verdade. Nome traduzido para o nosso português, que hoje é uma obra já traduzida, chamada Coragem de Verdade. Na época que eu li ainda não tinha tradução, ainda usava outro termo, que era o termo parresia, que é o termo grego que significa isso, coragem de verdade. Coragem de, no espaço público, dizer e, curiosamente, descobrir a verdade. Porque tem que ter coragem para, inclusive, investigar as coisas que podem ser que sejam contrárias àquela maneira que eu penso. Então, a coragem de verdade é o rótulo que o Michel Foucault usava há anos atrás, usava para dizer, não existe verdadeira democracia, e essa foi a ideia grega original. Para que exista tomada de decisão democrática, tem que ter verdade que antecipe. Então a gente tem que descobrir a verdade, para isso debater, dialogar, antes de tomar a decisão. Senão a gente vai viver polarizações, que é o que nós vivenciamos atualmente em nosso país. Sim. O pró-Bolsonaro contra Bolsonaro, pró-Lula contra Lula. E as a polarizações, me corrija se eu estiver errada, traduz exatamente essa insegurança de enfrentar a verdade. Porque quando você tem medo de enfrentar a verdade, você polariza. Você diz, sou contra, sou a favor. E acabou, não há diálogo. Mas você viu esse lado? Esse tipo de polarização é humano, é normal e é admissível para um torcedor de time de futebol. Porque eu sou corintiano e pronto, acabou. Não me venha falar que o Palmeiras é melhor e pronto, acabou. Quer dizer, não precisa discutir. Nós estamos num universo, em objetos que não precisam discutir. Agora, nós vamos discutir se aborto deve ser permitido ou não? Isso é uma coisa delicada para a vida toda, de todos. E muito séria. E que não pode ser debatido por rótulos de posicionamentos ideológicos, nem religiosos, nem ideológicos, nem o que seja. Então, esses rótulos têm que ser afastados, nós temos que investigar, aprender a dialogar. E essa foi uma proposta que eu abracei já há alguns anos, né? Eu já disse que me influenciou isso na adolescência, hein? Quando li Michel Foucault a escrever sobre a parresia. Eu abracei há alguns anos e desagou numa realização pessoal que eu fiquei muito encantado, muito feliz. Tenho que agradecer especialmente nominando, né, o professor Fernando Reverendo Vidal Acauí, meu diretor da faculdade, a Faculdade de Direito lá da Universidade de Santa Cecília, que foi o homem responsável por abraçar este sonho que eu tenho há muitos anos, de reinserir no ensino formal, como disciplina obrigatória, no ensino de direito, da faculdade de direito, a disciplina lógica, retórica e argumentação. Porque isto era comum para a educação antiga grega. Sim. A gente lê isso no Paideia, que é uma clássica obra, né, do Werner Jäger, sobre como se educavam os homens gregos. E aí, se nós queremos então resgatar, né, a democracia que foi lá criada na Grécia, como é que eram educadas as pessoas para este regime. Existia uma fase de estudo obrigatório que chamava-se trivium, em que a pessoa aprendia gramática, lógica, retórica e argumentação. Retórica e argumentação era a mesma disciplina, que a gente hoje separa, por isso que é trivium, senão viraria quadrivium, né? Sim. Mas aprendia esses três saberes, para que as pessoas, depois que aprendessem a pensar e a expressar as suas ideias, primeiro pensar, lógica para isso, né? Aprender a pensar. Depois, gramática, aprender a expressar verbalmente ou por escrito aquilo que se pensou. E retórica e argumentação, como rechear os seus argumentos para que eles se tornem mais convincentes, mais persuasivos, para que eles tenham efetividade no caminhar por um posicionamento, uma forma de ver aquela realidade. A nossa escola pública tinha no passado.
tinha no passado. Antes, eu peguei essa parte, mas antes de eu entrar no ginásio, que era o antigo ginásio, que é o Fundamental 2 hoje, tinha grego e latim no ginásio. Eu não peguei grego e latim no ginásio, mas peguei no clássico, porque eu fiz o clássico. Já não tinha mais grego, né? Então, mas grego, latim, são línguas mortas. Mas o latim, por exemplo, o grego não, porque eu não cheguei a aprender. É uma língua que te ensina a raciocinar o tempo todo. Sim, o latim é muito matemático. O latim é muito matemático. É matemático. Aliás, a nossa análise sintática, que era chamada análise lógica, vem exatamente disso, né? Porque para você falar latim ou escrever latim, você tem que saber a função de cada termo. Isso é lógica pura. E nós tínhamos também filosofia e lógica. No clássico, eu tive um ano inteirinho só de lógica, que era uma parte da filosofia. Por quê? Porque quando a gente fazia humanas, né, que era o clássico, a gente saía para fazer direito. Então, como você vai fazer direito se você não tem o mínimo arcabouço para sustentar a sua defesa, a sua acusação, né? E chegando aí no nosso diálogo que nós estamos falando, né, e a polarização, quando o currículo da escola pública foi despido para caber mais gente na escola, né? Então a primeira ideia era de inclusão, só que o currículo teve que ser cortado para caber mais turmas. Nós tínhamos 3 turmas, passou a ter 4 turmas. Então nós tínhamos 6 horas de aula, passamos a ter 4 só. Eu não peguei essa fase, minha irmã pegou. Eu fui a última turma de clássico. Aí já veio o colegial, misturando humanas com exatas e tal. Quer dizer, eu mesma senti na minha pele o que foi o começo da destruição do nosso currículo, né? Que muita gente hoje atribui aos governantes atuais, mas não foi, começou lá atrás. Não, a reforma do ensino, realmente, infelizmente, a gente faz uma projeção dos últimos 30 anos. É marcante que dos 30 anos para cá vai se sofrendo um recorte de ensinamentos clássicos, e vamos para ensinamentos técnicos. Exatamente. É uma opção política. Lógico que quem comanda uma sociedade organizada tem que tomar decisões. E o nosso país passou por necessidades, de fato, concretas, de formar mão de obra para desenvolver o parque industrial, para desenvolver o parque produtivo e até o setor de serviços. E ainda nós somos carentes ainda nessa dimensão. Então o governo, alguns anos atrás, comandando o interesse da sociedade, buscando uma forma de enfrentar este problema, foi direcionando o ensino para a formação técnica, operacional, deixando de ser uma formação intelectual, que era a marca daquilo ensino que a gente chamava de clássico. Clássico por quê? Porque era formar o pensamento. Depois você podia fazer a opção de áreas operacionais. Você podia fazer, por exemplo, mesmo no ensino médio, você podia fazer a opção pelo magistério, lembra? Sim. Então você podia direcionar, num determinado momento da fase do estudo, você se direcionava para uma área mais operacional. Depois de ter tido o clássico. A opção nossa foi retirar isso. Vamos focar a atenção. É compreensível, tem os seus motivos, tem as suas razões, mas também tem os seus efeitos negativos. Vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já. Você fique pensando aí, será que o diálogo é tão importante? Existe democracia sem diálogo?
voltamos. E aí, como é que é essa história do diálogo? A democracia depende do diálogo, mas todo mundo fala tanto em democracia, mas as pessoas não sabem mais dialogar, sabem? Então, esse é o problema central, porque assim, quando nós falamos o que é dialogar, isso depende de um conhecimento um pouco, assim, estudar um pouco tecnicamente, de uma maneira técnica, estudar o que é o raciocínio, o debate, o argumento, a lógica. Por quê? Porque existem técnicas pensadas por muitos autores, obras maravilhosas, nacionais e estrangeiras, sobre a arte de argumentar. Existe uma arte, a arte decorrente de aprender a fazer o debate, o diálogo, ou o que a gente vai usar até uma palavra clássica, a dialética. Dialética é isso, a dialogicidade, né? Então, o diálogo das lógicas. E existem alguns parâmetros. Vou dar um exemplo. Tem vários tipos de raciocínio. Tem raciocínio dedutivo, que a gente pega premissas e chega à conclusão. Raciocínio indutivo, que a gente observa fatos e, observando os fatos, chega a conclusões gerais. Tem raciocínios por alternativa, que você vê, olha, tem esse caminho, tem essa outra. Tem raciocínios por oposição, que você vai para um lado, vai para o outro, por eliminação, meio Sherlock Holmes, né? Elimina uma pista, elimina outra, fica, esse aqui é o culpado, só sobrou ele. Então, tem vários tipos de raciocínio. E aliás, vou te interromper mais uma vez, que eu estou te interrompendo muito hoje. Neste livro maravilhoso aqui, que eu já roubei dele... Sabe o que acontece, Cosima? Deixa eu te interromper agora. Na verdade, esse tema você é tão especialista quanto eu. Você vivenciou isso no seu projeto, ó, Direito vai à escola, então você vivenciou. Qual a necessidade de você levar, porque quando a gente leva o direito à escola, direito ao ensino fundamental, e não só ao médio, e não só na faculdade, o que a gente leva? O debate. Não é regras dogmáticas, porque a lei proíbe disso, é o debate sobre aquelas questões. Discutir sobre o aborto. E eu, quando dava direito para o pessoal de 11 a 15 anos, eu punha um monte de temas na lousa e deixava eles escolherem. E eles escolhiam os que mais tocavam a eles. Um dos temas foi aborto. Outro tema foi drogas. E o que a gente fazia? A gente fazia júris. Não tinha certo e errado. Então a gente tinha um grupo que era o júri, um grupo que ia pesquisar. Aí ele, não, mas a minha opinião, eu falei, não, a opinião não tem nada a ver, você vai pesquisar argumentos contra o aborto. Esse é o ponto-chave. Para montar o diálogo, você tem que montar uma espécie de arsenal. Quais são as minhas armas? O que eu tenho de argumentos a favor desta ideia? O que tem de argumentos contrários a esta ideia? Saber fazer esse jogo, colocar-se com sinceridade diante dos outros, não simplesmente querer ganhar a discussão. Mas é descobrir, essa é a coragem da verdade, me lembram? Coragem da verdade, às vezes, é coragem contra o próprio eu. Isso é requisito da democracia. Sim, porque é instinto, né? Querer ganhar. A gente fala aquele instinto animal. Eu tenho que ganhar. Você está segurando a minha obrazinha, né? Por quê? Esse maravilhoso metodologia da pesquisa, que eu usei para minhas pesquisas, e ele está sempre atualizando, tem aqui vários... Por que eu peguei? Justamente porque nós estamos falando a arte de dialogar. A pesquisa é um diálogo. E hoje a gente nota que as pessoas têm muita dificuldade de fazer pesquisa. Muitos até compram um trabalho pronto. Por quê? Porque a pesquisa, ela não é uma verdade absoluta. Ela mostra todos os lados, contra, a favor. É um exercício de lógica. Aí eu recomendo metodologia da pesquisa do professor Marcelo Lamy. Eu acho que todo mundo sabe fazer pesquisa de alguma forma. O problema é que não aprendeu a fazer tecnicamente. Por exemplo, qualquer pessoa vai comprar um celular, faz pesquisa. Sim, faz pesquisa do quantos megabytes, quantos pixels e não sei o que lá, e se tem câmera traseira, frontal e não sei o que. Todo mundo pesquisa, sabe pesquisar quando interessa. A questão é ter critérios técnicos para fazer uma pesquisa mais profunda e mais produtiva. Isto é diferente. E quando eu vou falar do debate, né, quer dizer assim, que eu quero debater, eu tenho que aprender tecnicamente. Eu tenho que tecnicamente incorporar o que é necessário para que a gente possa fazer um debate de verdade. Vou dar um exemplo. Falei, tem vários tipos de raciocínio. Se eu tiver diante de um raciocínio dedutivo, que é o raciocínio que pega A mais B mais C igual a X.
né? O que a gente junta as pecinhas, né? Você é fulano, você é advogada. Então você estudou as leis. Então você tem condições de avaliar se essa lei está adequada. Quer dizer, a gente vai juntando pecinhas como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça, soma todas essas pecinhas e chega a uma conclusão. Esse é o raciocínio dedutivo explicado de uma maneira assim bastante singela. Na verdade, existem vários tipos de raciocínio dedutivo. E Aristóteles já ensinou isso a gente. Gente, é muito antigo isso, mas tem que ser renovado esse estudo. No raciocínio dedutivo, nós temos 3 caminhos ordinários de descobrir se o raciocínio dedutivo está correto ou se tem falhas. Eu aprender esses 3 é como se eu tivesse uma receitazinha no bolso, que eu tiro do bolso e falo assim, deixa eu ver se esse raciocínio está certo. Sempre usem essas 3, aí vem uma dica. E esse é o aprender a dialogar. Tem vários tipos, como eu disse, tem vários tipos de raciocínio. Para cada tipo de raciocínio, eu tenho um inventário de armas para descobrir a verdade e descobrir as falsidades. Qual que é o inventário de armas para o raciocínio dedutivo? São 3. As premissas são verdadeiras ou elas estão um pouquinho forçadas? As premissas as premissas estão... Eu tenho certeza de que essa premissa, essa pecinha pequena que eu coloquei para juntar com outras, que essa premissa, ela realmente é verdade? Ela tem alguma prova, tem alguma certeza dessa premissa? Ou é uma premissa aparentemente verdadeira? Esse é o primeiro ponto. Eu posso fazer raciocínios com premissas aparentes? Posso, mas eu tenho que saber que a minha conclusão não será absoluta. É uma conclusão aproximada e não uma conclusão que é dogmática, que eu posso vender a alma por aquilo, né? Então, cuidado. Então, primeira trilha, observar as próprias premissas. Segunda trilha, observar a conexão entre as premissas é verdadeira ou não. Porque às vezes a gente fica jogando um monte de pecinhas e aí vira piada portuguesa, né? Porque é uma piada portuguesa clássica do amigo que vai visitar outros amigos e que ele visita um amigo que tem um gatinho e é divorciado. Depois ele vai visitar um outro amigo que tem peixe e é divorciado. Depois ele visita um outro amigo e tem um cachorrinho e é divorciado. Aí ele está tomando café com um desconhecido na cafeteria e pergunta: o senhor tem algum animalzinho? Ela fala: eu tenho peixe. Ai, coitado, divorciado. Então, vira piada, é uma piada antiga dos portugueses, né? Que a gente fala que é piada de português. Então, sem qualquer preconceito contra os portugueses que usamos. Mas juntar as premissas, elas têm que ter conexões verdadeiras, porque às vezes a gente vai juntando um monte de peças na nossa argumentação que é simplesmente para atropelar a mente do adversário. Então, primeira trilha de investigar. Às vezes proposital, às vezes não. Às vezes não, às vezes é sem querer, às vezes até com boa índole, é verdade. É que às vezes a pessoa não sabe raciocinar mesmo. Não aprendeu a raciocinar. Pode ser intencional ou não. Primeira trilha, premissas verdadeiras. Segunda, premissas de fato conectadas. Tem conexões legítimas. Sim. Terceira trilha, a consequência ou a conclusão retirada das premissas está no limite das premissas. O que eu juntei de provas me leva a tal conclusão. Então, eu faço qualquer teste. Eu testo assim: eu vou derrubar o livro aqui no chão. Derrubo o meu, derrubo aqui o da Carol, que esse livro é maravilhoso, da Carol Abud. Derrubo o livro da Carol, acontece a mesma coisa. Acontece o mesmo tipo de barulho. Eu vou fazendo um teste de som. Qual é a minha conclusão possível? Minha conclusão possível é que derrubando 5, 6, 7 livros, o som que foi emitido desses é esse. Esse som que eu vivenciei da queda de um livro no chão, ele é universalizável? Toda vez que cair um livro vai ter esse som? Não. Vai depender do chão, vai depender do ambiente que eu estou, vai depender... Então, todas as experiências que a gente tem de juntar premissas e chegar a conclusões, as conclusões têm limites das próprias vivências. Então, nós temos que saber que, assim, para dialogar, nós precisamos conhecer as técnicas de enfrentar os raciocínios ou os argumentos.
essa que é a minha inquietação e essa que foi a minha provocação que quis lhe apresentar hoje a você, Rosimé, e aos nossos espectadores. Olha, nós estamos terminando, já recebi a ordem ali de encerrar, mas eu queria deixar aqui um convite para você voltar aqui para a gente aprofundar essa discussão, porque ela é muito importante. Eu acho que ela permeia hoje todo o desentendimento que a gente vê na sociedade, não só no Brasil, né? Eu falo no Brasil porque é o que eu vivencio. As redes sociais mostram que as pessoas não sabem raciocinar. E por isso elas se agridem, porque elas se sentem inseguras, e você sabe que quando a gente se sente inseguro, a gente tende a agredir, né? Eu já fiz essa análise, eu já tinha posto no meu curso de Direito para Criança Lógica, que é até aquele livro Serpente, né? A Serpente lá. A Serpente e a Raposa. A Serpente e a Raposa. Esse livro é maravilhoso. Porque hoje é difícil a gente achar livro de lógica. Eu achei e pus no meu material. Algumas aulas de lógica, né? Eu pus. Porque é imprescindível para você conversar, para você dialogar, para você viver com as pessoas. Então, o melhor manual de lógica que eu conheci e que recomendo a leitura para todos é Alice no País das Maravilhas. Ah, sim. Porque por uma história você aprende um monte de exemplos de lógica e matemática. É Perfeito. Fascinante. Muito obrigada pela tua presença hoje aqui. Já está intimado. Sim, será um prazer. A fazer mais um ou mais dois, porque eu acho que isso aí é um tema que é inesgotável. O diálogo e a democracia. Espero que você tenha gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com você sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30. Lembrando que pomos tudo no YouTube, no nosso canal Jovens Pensadores, para você assistir e rever quando quiser. Até lá!